Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento à aula, tá? Então agora nós vamos definir qual o ângulo entre retas, tá? É muito parecido com o que a gente já tinha definido o ângulo, desculpa, como a gente já tinha definido as retas perpendiculares e retas ortogonais, e a gente faz o seguinte, né? Se você tem duas retas quaisquer no espaço, por exemplo, tem a reta R e tem a reta S. Então, você escolhe um ponto qualquer do espaço e traça retas paralelas a R e S a partir desses pontos, tá? Então, por exemplo, você traça a reta aqui, R', a partir desse ponto, traça essa outra reta aqui, S', tá? A partir desse ponto também, tá? E o ângulo entre R e S vai ser definido como o ângulo entre R' e S', tá? Então, lembrando que o ângulo entre duas retas concorrentes vai ser sempre o menor ângulo, por exemplo, θ, o menor desses quatro ângulos que são gerados por essas duas retas concorrentes, tá? É claro que esse ângulo daqui vai ser igual a esse vai ser igual a esse. Então, você escolhe o menor desses dois números e ele vai ser definido como o ângulo entre essas duas retas dadas inicialmente, tá bom? Então, note que quando esse ângulo θ aqui foi igual a 90 graus, as duas retas são perpendiculares, tá bom? E quando você toma retas coincidentes, ou então paralelas, tá? Então, quando você translada para o mesmo ponto, uma reta vai ficar em cima da outra, então o ângulo entre elas vai ser zero, né? Lembrando que o ângulo, por definição, ele vai ser sempre o menor dos quatro ângulos que elas formam, tá bom? Então, é muito simples calcular a definição do ângulo entre duas retas quaisquer no espaço. Basta que você translade essas retas por retas paralelas, certo? Agora a gente vai definir aqui o ângulo entre dois planos, tá? Então, se você tem dois planos que são secantes, tá? Como é que a gente pode definir o ângulo entre eles? A gente vai fazer o seguinte: se eles são secantes, eles têm uma reta aqui em comum, tá? Por exemplo, essa reta daqui. Deixa eu tentar fazer melhor aqui. Por exemplo, você tem essa reta aqui T, então seja T a interseção entre alfa e beta, tá? Então, por um ponto de T, você vai tomar um plano que seja perpendicular a T nesse ponto, tá? Então, seja, por exemplo, gama e gama, um plano perpendicular a essa reta de interseção por um de seus pontos. Então, esse novo plano de interseção gama, eles vão cortar as retas R e eles vão cortar o plano alfa segundo uma reta R e o plano beta segundo uma reta S, tá? Então, o ângulo entre alfa e beta vai ser definido como o ângulo entre R e S. E aí você usa a definição anterior, tá? Nesse caso, o ângulo entre R e essa outra reta S vai ser esse ângulo aqui, θ, tá? Lembrando que o ângulo entre duas retas vai ser sempre o menor dos quatro ângulos formados por essas duas retas, tá bom? Então, digamos um plano perpendicular T, então seja R, nesse caso a interseção entre alfa e gama, alfa interseção gama, e S a interseção entre beta com gama, tá?
Então, a gente vai definir o ângulo. O ângulo entre alfa e beta é definido como o ângulo entre R e S. Tá? Ótimo. A priori, veja que a gente tomou aqui um ponto qualquer do ponto T e tomou um plano gama perpendicular a esse ponto. Por exemplo, aqui a gente tomou esse ponto daqui, tá? E tomou esse plano perpendicular a esse ponto. Uma pergunta que você pode fazer é se você toma um outro ponto pertencente a essa T, tá? Por exemplo, se você toma um ponto aqui, tá? Então, e você toma o plano perpendicular a essa reta nesse ponto, então vai gerar outras duas retas aqui, uma reta R' no plano alfa e vai gerar uma reta S' aqui no plano, vai gerar essa reta S' aqui no plano, aqui S', vou tentar desenhar essa reta um pouco mais reta. Acho que vocês já perceberam que as minhas retas são meio tortas, tá? Mas o desenho não atrapalha muito, né? O raciocínio, tá? Então, por exemplo, você tem essa outra reta R' aqui, tá? Se você toma um outro plano perpendicular tem outro ponto. Então, ó, essa reta R', ela vai ser paralela a R e S' vai ser paralela também a S. Portanto, esse ângulo aqui gerado entre essas duas retas vai ser o mesmo gerado por R e S. Por que essas duas retas são paralelas? Porque a reta T, ela continua sendo perpendicular tanto ao esse plano gama, tanto ao outro plano perpendicular à reta T, gama'. A gente sabe que se uma reta for perpendicular a dois planos, então implica que esses dois planos são paralelos. E, portanto, a gente sabe que se você tem dois planos paralelos e toma planos secantes a esses planos, por exemplo, o plano alfa, os planos, as retas de interseção são retas paralelas. Então, R vai ser paralelo a R' e S vai ser paralelo a S'. Então, de fato, não depende aqui do ponto que a gente pega. Tá bom? Espero que tenha ficado claro a definição. Se não ficou claro, seja deixando feedback. A observação é o que eu falei. E a observação 2 é o seguinte, tá? Que é o que completa aqui a figura do meu desenho. Se você toma um ponto A sobre o plano gama, quem é o plano gama? O plano gama é esse plano daqui que é perpendicular à reta T, tá? Então toma um ponto A aqui qualquer, tá? Sobre o plano gama. Então você, nesse caso, e se você toma retas que são perpendiculares ao plano alfa e ao plano beta, respectivamente, né? Você está dizendo que R vai ser perpendicular ao plano alfa e essa reta que passa pelo ponto A e vai ser perpendicular ao plano beta, tá? Então essas duas retas aqui elas formam um ângulo e esse ângulo aqui formado por essas duas perpendiculares vai ser o mesmo ângulo θ que é o ângulo que eu defini como sendo o ângulo entre alfa e beta, tá? Por que esse ângulo θ vai ser esse mesmo ângulo θ daqui, tá? Deixa eu tentar fazer uma figura. Acho que a figura ficou um pouquinho poluída. Ó, deixa eu terminar de ler. Então, tome um ponto qualquer sobre o plano gama e dele traçamos as retas R' e S' perpendiculares a alfa e a beta. Essas retas estão contidas em gama e vão ser perpendiculares a R e S. Por quê? Porque elas são ortogonais, a R e S passam pelo ponto de interseção, né? Então,
são perpendiculares a RS, né? RS estão contidas, R vai estar contida em alfa e beta vai estar contida em S', tá? E o ângulo formado por essas, por R' e S', é o mesmo ângulo formado por RS, tá? Por que que esse θ daqui, só uma justificativa, por que que esse θ daqui vai ser igual a esse θ, tá? Porque do jeito que eu formei a figura nesse caso é uma coisa assim desse tipo, tá? Então, o ângulo entre R e S aqui nesse caso vai ser esse ângulo daqui, tá? Que eu não sei ainda, mas eu vou chamar de X. E esse daqui é o ângulo entre R e essa outra reta aqui, a reta S. Então, isso aqui vai ser o meu ângulo θ, tá? Só que você sabe que o R' vai ser perpendicular com R. Então, ela forma aqui um ângulo de 90 graus com a reta R. Por outro lado, essa linha também vai ser perpendicular com S, formando aqui um ângulo também de 90 graus, tá? Então, se aqui é 90, aqui é 90, a gente sabe que esse daqui, tá? Como é um ângulo sobre a mesma reta, esses dois ângulos eles são suplementares. Então, esse ângulo aqui vale 180 menos θ, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero plano é igual a 360. Então, quando você soma 90 mais 180 menos θ mais x igual a 360, implica que x é igual ao θ, tá? Isso aqui implica que esse ângulo x é igual ao θ, tá? Que era o que a gente está afirmando aqui na observação 2, tá? Que um modo de calcular esse ângulo entre alfa e beta é calcular o ângulo formado por essas duas retas perpendiculares, uma perpendicular a alfa e a outra perpendicular a beta, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o ângulo entre dois planos. Agora eu vou aproveitar o gancho e falar sobre o que é um diedro ou ângulo diedro, tá? Então, um diedro é a figura formada por dois semiplanos, tá? Então, quando você tem um plano, certo? Só relembrando, quando você tem um plano e você tem uma reta desse plano, tá? Essa reta divide o plano em dois semiplanos, o semiplano 1 e o semiplano 2, tá? Então, se você pega aqui um outro semiplano, esquece a figura que está aqui do outro lado, toma um semiplano assim, por exemplo. Opa, vou colocar assim. Outro semiplano, tá? E aí você esquece aqui o que tem no lado de cá, tá? Olha apenas para esses dois semiplanos. Para esse e para esse, tá? Não estou conseguindo apagar o que tem do lado de cá, mas tudo bem. Então, a figura formada por esses dois semiplanos que são limitados por essa mesma reta, como essa reta aqui, essa reta daqui em geral ela é chamada a aresta do diedro, tá? Essa reta aqui é o que a gente chama de um diedro, né? Eu acho que ficou um pouco ambíguo o que eu falei, mas de novo, o que é um diedro? Um diedro é a figura formada por dois semiplanos que são limitados por essa mesma reta, tá bom? E essa reta vai ser chamada a aresta do diedro. Então, essa resta daqui é a aresta do diedro. E para medir o ângulo de um diedro, tá? Para medir um diedro ou um ângulo de um diedro, basta você fazer a mesma coisa que eu fiz. Você pega um ponto qualquer do diedro, da aresta, e traça uma reta perpendicular a essa aresta, tá? Então, isso aqui vai gerar... Aqui está um pouco confuso, né? Porque tem dois R's, mas chama isso aqui de T, tá? Então, o ângulo do diedro vai ser o ângulo formado por essas duas retas aqui de interseção, né? Em que esse plano perpendicular
a aresta faz com o plano alfa e faz aqui com o plano beta. Do mesmo modo que a gente definiu o ângulo entre dois planos. Tá? Uma observação é que um diedro ele é o análogo ao que a gente tem de um ângulo, né? Então aqui um diedro a gente só tem esse ângulo mesmo, tá? Porque a gente vai estar esquecendo que está do outro lado de cá, tá? Então nesse caso o ângulo de um diedro ele não varia entre 0 e 90, como um ângulo entre dois planos, mas ele vai variar de fato entre 0 e 180 graus, tá? Eles vão ser zero quando os dois planos eles são coincidentes, quando esse diedro eles são coincidentes, tá? Se tem uma face aqui e a outra face você coloca exatamente por cima, tá? Por exemplo, aqui é a mesma aresta e a outra você coloca por cima, né? Ou seja, quando as faces do diedro elas são coincidentes, e vai ser 180 graus quando você tem a face aqui, vai ter um semiplano aqui, tá? E aí com essa mesma aresta aqui você tem o outro semiplano, tá? Então num plano, se você coloca uma reta lá, você tem um diedro de ângulo 180 graus, tá bom? Então você nota também que do jeito que a gente definiu, o ângulo entre dois planos secantes é igual à medida do menor diedro formado por eles, tá? Dois planos secantes, acho que dá para vocês enxergarem, eu vou continuar a figurinha, eles formam 4 diedros, tá? Se você tem, por exemplo, esse plano vermelho, com esse plano daqui em azul, tá? Então eles formam 4 diedros com essa aresta em comum aqui, tá? Você tem esse diedro, vai ter esse diedro, esse outro diedro daqui, esse de baixo e esse outro diedro daqui, tá? Então, do jeito que a gente definiu, o ângulo é simplesmente o ângulo entre dois planos é igual à medida do menor diedro formado entre eles, certo? E para terminar, durante a aula ao vivo eu vou fazer alguns exemplos entre, entre ângulos entre planos e ângulos entre reta e planos, tá? Mas para terminar, eu vou terminar com essa definição, que é o ângulo entre reta e plano, tá? Então, para definir o ângulo entre reta e plano, eu vou fazer o seguinte, eu tenho a reta R, que é secante a alfa, tá? A reta R, que é secante a alfa, que é a reta R. E aqui é o plano alfa, tá? E eu vou tomar a projeção ortogonal de R sobre a reta alfa, tá? Então, vou chamar essa reta de R', que é a reta que está em alfa, tá? Então, seja R', a projeção ortogonal de R sobre alfa. Quando eu escrevo assim, a projeção ortogonal de R sobre alfa é a projeção ortogonal de cada um dos seus pontos, cada um desses pontos aqui, eu estou projetando ortogonalmente sobre alfa, tá? E aí eu vou ter uma reta aqui em alfa também, certo? Então, o ângulo entre entre a reta R e o plano vai ser o ângulo entre a reta R e a projeção ortogonal. Essa é a nossa definição, tá? Então, seja R' a projeção ortogonal de R sobre alfa. Então, nós vamos definimos, tá? O ângulo entre R e alfa como o ângulo entre R e R', tá? Onde R' é a projeção ortogonal de R sobre alfa, tá? Então veja alguns casos, tá? O caso 1. O caso 1 é quando R' é perpendicular a alfa,
Então, veja que se R' for perpendicular a alfa, a projeção ortogonal dela sobre o plano alfa, ela só dá para você um ponto, tá? Então, é um caso particular. Então, nesse caso, a gente vai definir o ângulo entre, como a gente já tinha definido, o ângulo entre a reta e o alfa como sendo 90 graus, tá? Porque não vai ter como você definir o ângulo entre R e a sua projeção ortogonal, que vai ser só um ponto. Agora, se a reta R já está contida no plano alfa, tá? Então, a sua projeção ortogonal vai ser a própria reta. Então, o ângulo entre R e ela mesma vai ser igual a 0 graus, que é o que a gente já, já espera, já espera quando uma reta vai estar contida no plano, né? Se a reta está contida no plano, o ângulo entre a reta e o plano vai ser 0 graus, tá? O caso 2 é quando R esteja contido aqui em alfa, beleza? E o terceiro caso, que é o caso mais interessante, caso 3, é quando R é oblíqua a alfa. Quando R é oblíqua a alfa, é o desenho que a gente tem, né? Lembra que uma reta vai ser oblíqua a um plano quando ela for secante, ao plano, e quando ela for secante ao plano, a mas ela não é perpendicular ao plano, tá? Desculpa, que às vezes dá uma bugada aqui na minha cabeça. Então, R é oblíqua a alfa quando ela é secante, mas não é perpendicular ao plano, tá? Então, uma observação é que o ângulo entre uma reta R e o plano é igual ou menor ao ângulo formado por R e uma reta qualquer do plano, tá? Então, o ângulo entre R e a sua projeção ortogonal, ele vai ser menor, esse ângulo θ aqui vai ser menor que o ângulo entre R e qualquer outra reta S que passe por esse ponto de interseção, tá bom? Então, sem perder de generalidade, deixa eu mostrar essa propriedade aqui. Então, sem perder de generalidade, você tome uma reta S contida em alfa que passe por esse ponto de interseção, tá? Que passe por O, que é a interseção entre R e S, tá? Porque se essa reta não, desculpa, que é o ponto entre R e alfa, porque se ela não passar, você pode simplesmente pegar uma reta que seja paralela à reta dada e passe pelo ponto de interseção. E aí a maneira de medir os ângulos vai ser a mesma, tá? Então, note que nesse caso, e aí você vai fazer o seguinte, tome um ponto P, tá? Tome um ponto P pertencente a R, diferente do ponto O, tá? Então, tome P pertencente a R, tal que esse ponto P não pertença a alfa, ou seja, P vai ser diferente do ponto O. Por esse ponto, você vai traçar a projeção, você vai tomar a perpendicular à reta S, tá? Então, tome por P, tome a perpendicular à reta S. A reta S, tá? E eu vou chamar de R essa interseção, tá? Denote por R o ponto em que essa reta perpendicular corta a reta S, tá? Denote por R o ponto pertencente a S, tal que PR seja perpendicular à reta S, tá?
Então, quando você fez essa brincadeira aqui, o que você gerou foi dois triângulos retângulos, né? Porque você tem aqui, a priori, que P com R forma esse ângulo daqui de 90 graus, forma esse ângulo reto, e você tem esse outro ângulo daqui, que PQ, né? Que PQ forma com a reta R', né? R', lembrando que como R' é a projeção ortogonal de R sobre o plano alfa, R' vai ser essa reta que passa pelo ponto O até que passa pelo ponto O e pelo ponto Q, onde esse ponto Q aqui é a projeção ortogonal do ponto P sobre o ponto alfa, tá? Ele é o pé da perpendicular daqui de P em relação a alfa, tá? Que passa por P em relação a alfa. Então, vai ser isso. Então, você tem esses dois triângulos retângulos daqui, que é o triângulo POQ e o POR, tá? Então, considere os triângulos retângulos. Os triângulos, você tem aqui o triângulo POQ e o POR. Tá? Se você faz uma rápida análise nesses triângulos, então esses triângulos aqui eles são retos aqui, né? E portanto eles têm a hipotenusa comum, que é a hipotenusa PO, tá? Eles têm a hipotenusa PO comum e você tem algo mais também, né? Você tem que esse cateto daqui, o PQ, ele vai ser menor do que esse outro cateto, PR, porque lembre que a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, ele vai ser o menor segmento que une P a um ponto do plano, né? Esse ponto R é um outro ponto qualquer do plano, tá? Então, esse cateto daqui, PQ, vai ser menor do que PR, certo? E, portanto, o seno de θ, lembra quem é o seno de θ, tá? Então, você tem que o seno de θ, ele vai ser o PQ, que é o cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa, ok. Mas, sobre a hipotenusa OP, perdão. Tá? Mas você tem que PQ vai ser menor do que o PR. Tá? Então, isso aqui vai ser menor do que o PR. E o OP eu vou deixar aqui embaixo também. Mas PR dividido pelo OP, né? Deixa eu botar aqui para cima o desenho um pouquinho rapidamente. Perdão. Opa, aqui ó. Mas aqui ó, você tem que o PR dividido pelo OP, ele vai ser o seno desse ângulo daqui, tá? É o seno de θ' nesse outro triângulo, no triângulo OPR, tá? Então, isso aqui vai ser o seno de θ'. Tá? Se eu não escrevi besteira, falem alguma coisa nos comentários se tem algum erro, tá? E o seno de θ vai ser menor que o seno de θ', tá? Como a função seno de θ é uma função crescente de 0 até π sobre 2, se o seno de θ é menor que o seno de θ', né? Isso implica que o θ tem que ser obrigatoriamente menor que o θ', tá? Então, aí você conclui o que a gente queria, né? Que o ângulo entre uma reta R e um plano, ele é igual ou menor que o ângulo formado por R e uma reta qualquer do plano, tá certo? Bom, na aula ao vivo eu vou fazer mais alguns exemplos e quaisquer dúvidas, escreva no fórum, deixe nos comentários, tá? E é isso. Até mais. Um abraço.